Bom, se travar, se, se, se travar alguma coisa, eu volto e abro de novo e vou tentando assim. Mas da outra vez deu certo. Bom, eu vou fazer do mesmo modo que a gente fez da outra vez. Eu vou compartilhar a câmera, vou dar uma parte teórica para vocês. Não sei se vocês já viram o material, né, a lista de exercício que está postado já para vocês. Então, é uma parte muito bacana do programa, uma parte boa, uma parte simples, né? E vamos ver se a gente consegue trabalhar com ela hoje. Já faz alguns exercícios. Na parte de exercício, depois eu apresento a lista aí para vocês, né, que ficou uma parte teórica. Tem todo um passo a passo, toda uma sequência para a gente trabalhar com autovetores, autovalores, trabalhar com a diagonalização de matrizes, que é uma parte importante e boa de fazer, tá certo? Depois eu ponho os exercícios propostos. Aí no exercício proposto também eu dou a mesma sequência que eu dei lá na parte da teoria. Então eu vou dando uma sequência também, né, de trabalhos, aí, e depois eu vou apresentá-la para vocês. Deixa eu dar o conteúdo, depois eu apresento. Tá bem? Então eu vou organizar aqui o celular. Se tiver fora de foco alguma coisa, vocês vão me dizer, vão orientando. E outra coisa, como é que foi a parte, né, a minha parte, que foi aquela de matrizes, né, uma matriz inversa, depois lá um determinante para vocês calcularem o valor de T. Né, eu não sei se gostaram, mas eu achei que ficou legal. Ficou ótimo, professor. Perfeito. O senhor é um anjo. Foi de boas. Ficou foi bom de fazer, foi tranquilo e tal. Agora sim. Vamos ver. Agora a gente resolve. Pode deixar para depois, ou eu mando o gabarito, não sei. Estou a ideia de vocês. O professor, o senhor estava falando se a gente já tinha visto o conteúdo que o senhor tinha colocado, mas eu tenho certeza que eu não estou falando só por mim, que depois daquela prova, a única coisa que a gente não queria ver era alguma coisa de álgebra linear. Mas a minha parte não foi boa, não foi legal. Foi ótima. A parte do senhor, quando a gente começou a fazer a prova, a gente, não sei, né? Quando começou a fazer a prova, a questão, nossa, essa prova tá muito boa. Aí chegou a segunda questão aí, nossa, tá um pouco mais difícil, mas dá para fazer. Chegou a última, só era lágrima, desespero, cabelo caía, coração parava. Então eu fui a salvação. Não, mas sabe por quê? As questões ali, elas abrangeram tudo que a gente fez, né? Você tem ali sistema, você tem tudo ali. E sem exageros, né? Em cálculos e nada. A matriz está muito boa também, né? As entradas das matrizes. Então, bom, isso aqui é bom, né? Isso aqui no final a gente tem esse conforto. É bacana. Eu cobrei de vocês o que eu queria, né? O que vocês precisam, inclusive a gente vai usar agora, tá certo? E sem não é sufocar ninguém. Mas muito bom, eu gosto disso, eu fico feliz com isso. Tá, joia? E essa parte que a gente vai ver agora é show de bola. Uma parte muito boa, bem legal. Vocês viram transformações lineares, já a parte de operadores lineares, que é transformação também. Matriz de uma transformação linear. Já chegaram a ver tudo isso, né? Porque eu vou falar professor, nisso. Foi o mais traumatizante. Não, mas você vai ver que a parte que a gente vai usar é uma parte boa. Eu só quero que vocês, assim, sabem o que é uma transformação linear, vocês sabem que é um operador linear. Eu só quero isso, saber que vocês viram. Mas deixa eu começar, que você vai ver que a gente não vai precisar de fazer tudo aquilo, não vai precisar verificar se é uma transformação. A matriz do operador linear que a gente vai usar em relação à base canônica. Então, é coisa boa de fazer. Tá certo? Eu só queria saber se vocês já tinham visto, se está tudo ok. Tá certo? Mas não se preocupe, não. Deixe sair, vá com calma e vai dar certo. Bom, então eu vou ajeitar aqui o celular, vou dar uma orientação um pouquinho teórico e depois eu já vou com um exemplo. Eu acho que é a melhor maneira da gente acompanhar essas estruturas. Tá certo? Então, eu vou dar uma parte teórica bem chuta, né, sem muita formalidade, procurar levar numa linguagem mais simples possível, né, deixar um pouco a formalidade, né, de lado
E na parte teórica, quando você pega a lista de exercício, está lá a formalidade, está lá as exigências, né, que a gente tem que fazer. Mas eu vou procurar aqui orientá-los de uma maneira mais, a gente diz assim, popular, tá certo? Mas é mais assim, uma linguagem, como é que eu poderia dizer? Uma linguagem mais usual. Pronto, sem tanta formalidade, sem tantas, né, regras, tanta coisa assim, tá certo? Então, deixa eu só organizar aqui. Bom, aí quanto a questão, a minha questão, precisam enviar um gabarito ou querem que eu faça? Eu não sei. Ou então a gente pode fazer no final. Você pode enviar o gabarito, professor. É suficiente. Vamos ver, se a gente terminar essa aula aqui e sobrar tempo aí, vocês quiserem, a gente faz junto. No instante a gente faz. Tá certo? Tá bem, mas se não der tempo, sim, eu enviar é suficiente. Ó, beleza, então melhor ainda. Tá, joia. Tá bom, então deixa eu organizar aqui minhas coisas. Qualquer problema aí da imagem, por favor, vocês se manifestem aí. Né? Se for para suspender o celular ou qualquer alteração, vocês me digam. Se sair fora do ângulo de observação aí, vocês me digam também, porque às vezes eu vou escrevendo aqui, às vezes está fora né, do que vocês estão vendo aí na câmera. Pronto. Olha, primeira ideia, não é quando a gente tem um operador linear, vou colocar de Rn em Rn. Então, veja que a ideia, quando eu falo em operador, é uma transformação linear. Como tanto domínio quanto domínio são iguais, aí a gente apelida a transformação linear de operador linear. Por exemplo, uma transformação de R2 em R3, uma transformação de R3 em R4. Mas se fosse de R2 em R2, de R3 em R3, de R4 em R4, aí a gente apelida essa transformação linear de operador linear. Então, a gente vai começar considerando esse T logo como sendo um operador linear. Professor, só um momento. Desculpa atrapalhar, porque teve um menino que falou que está dando o limite de participantes, ele não está conseguindo entrar. Como é que a gente faz? Aí, veja bem, se ele, diga ele que fique tentando, se ele não conseguir, aí eu estou gravando a aula, mas seria bom que ele participasse. Mas tu comunica com ele. Professor, é porque realmente o Meet agora está com limite de pessoas, então não tem nem como arrumar. E a UPE não comprou a licença para estar usando. Aí para em 100 pessoas. Não tem limite de tempo, mas tem limite de 100 pessoas por chamada. Nossa, e só aí a gente tem quase 200 alunos, né? Eu Pois sei é. pelo menos que enviaram a prova foram 155, eu não acredito nisso. Mas essas pessoas que não conseguiram entrar poderão assistir depois? Sim, no caso que o senhor está gravando, né? Se o senhor gravar, elas conseguem assistir depois. Elas só não vão poder, por exemplo, se o senhor fazer uma chamada, eles não vão conseguir fazer nem tirar dúvidas durante, mas eles conseguem assistir depois. Assistir a aula. Pronto, o seguinte, quanto à chamada, diga a eles que não se preocupe. O problema é tirar uma dúvida. Então, eu vou fazer assim. A gente vai fazer a aula. Se, por acaso, esses alunos tiverem dúvida, aí a gente tenta se comunicar. E, se for o caso, eu abro um horário extra para eles. A gente vai vendo isso. Tá certo? Conforta eles dessa maneira. Tá certo. Vou falar para eles. Como vocês vão ver que o conteúdo agora em Física 2, o pessoal estava tendo que pedir permissão por e-mail para o professor para poder assistir a aula. Não sei se vai ser o mesmo caso. Pode ser. Agora, aqui, para mim, não está aparecendo. Eu acho que está direto já, porque em nenhum momento veio. Se alguém pedir permissão, sim, claro sim. que eu vou liberar. Não, a aula gravada, eu digo. A aula gravada. Sim. Meu Deus. Bom, eu vou ver isso com o Emerson, porque Emerson é quem está coordenando a disciplina. Eu vou ver isso com ele.
Tá certo? Eu já vejo isso com ele, já informo para vocês. Deixa eu mandar logo uma mensagem para ele. Só um instantinho, por favor. A gente vai resolver isso, sim. Se for preciso, eu abro uma outra aula, não tem nenhum problema. A gente pode ver hoje à tarde uma aula. Agora tem que ver se eles podem também, dependendo do horário, né? Mas se for preciso, a gente abre outra aula, não tem nenhum problema. Vamos tentar resolver aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para Emerson, para ele. Certo, eu já informei aos alunos. Tá, só um pouquinho que a gente vai dar um jeito nisso. Oi, Emerson, bom dia. Olha, os alunos estão comunicando que o MITS está limitado para a participação de 100 pessoas só. Então, tem aluno que não está conseguindo entrar, né? E também não está chegando nenhum pedido assim de acesso para liberar. Mas é porque está bloqueado mesmo, que os alunos estão informando. E depois, aula, eu estou gravando a aula, vai ser disponibilizado, mas mesmo assim, eles estão dizendo que para assistir a aula, né, gravada também tem que ser liberado. Aí vamos ver como é que a gente resolve isso. Porque se for preciso, eu dou outra aula dessa, tá certo? A gente marca outro horário e eu atendo esse restante que não conseguiu acessar hoje. Mas, de qualquer maneira, né, eu vou fechar a aula, terminar essa aula hoje, e aí, se for preciso, eu faço outra aula. Pronto, veja aí, por favor. Aí a gente combina o horário, né, abre outro link, e aí eu faço para o pessoal que não conseguiu assistir. Tá bem? Vamos ver. Tá certo? Aí quem não conseguir, acompanhar a aula e tiver dúvidas, seria uma aula mais para tirar dúvidas. Não é porque eles vão assistir, está gravando. Né? Ou então, vamos ver, a gente resolve. Mas, a princípio, já fica assim. Tá ok, meu filho? Abraço. Olha, eu mandei aqui uma mensagem para Emerson, para ele já ir resolvendo isso. Tá certo? Mas vamos ver. Eu tive uma ideia agora. Se, por acaso, eu fizer aqui alguns exercícios e vocês já acompanharem, e aí alguém que achar que já está legal quiser ir saindo para ver se outros entram, também pode ser. Ou então eu dou a parte de uma aula, depois eu repito, não sei, a gente administra. Vamos pensando aí em ideias que a gente vai administrando. Rapaz, que negócio chato. Professor, eu não sabia usar outra plataforma, não, como o Zoom ou o Discord, alguma coisa. Mas o Zoom, ele tem limite de tempo, mano, 40 minutos. Mas tem o Microsoft Teams também, né? Pode ser. Mas, professor, você podia fazer o seguinte, como são 200 pessoas, mais ou menos, na sala de aula, o senhor poderia fazer, vamos supor, como o assunto, como o senhor falou, é simples e é mais questão de exercício, o senhor poderia fazer 2 horários, de 8h50 até 9h40, né? E das 9h40 até 10h30. Beleza, mas que eu sugeri, foi isso que eu disse, a gente pode fazer uma parte, depois eu repito, as pessoas que vão entender que está tudo bem, saem e os outros entram. Boa ideia. Agora, como é que a gente vai comunicar para eles isso? A gente fala com eles. Eu tô falando com eles agora. Pronto. Aí como é que vai ficar o horário? Vai ficar até que horas? Até 9h40. Deixa eu anotar aqui. Até 9h40. Aí o outro fica de 9h40 às 10h30. Beleza, cara. Eu gostei. Pronto. Mas, tipo, vão ser 2 horários hoje na manhã? Não. Seria um horário só. Porque não é de 8h50 até as 10h30? Sim. Vai dividir a metade. Vai dividir a aula, entendeu? Professor, agora tem que ter cuidado, porque assim que acabar a sua aula vai ter uma prova. Não, tudo bem. Me alerte aí. Tá, já vai dar tudo certinho, calma. Vai dar tudo certo. Mas quando não é 9h35, a gente avisa já. Pronto. Sim. Aí quando for 9h35, aí vocês têm prova de que hora? 10h30? 10h30. Isso. Quando for às 9h35, vocês dão um toque, aí vocês liberam e os outros entram para que eles também, a gente libere um pouquinho antes, para que eles possam fazer a prova. Tá certo? Vamos lá, vai dar certinho, vamos lá, beleza. Mas vão me orientando aí, por favor, qualquer ideia pode me dizer que aí a gente já... Então, eu vou encurtar mais um pouco ainda a parte teórica. Então, veja bem, aqui nós temos uma matriz, né, da transformação linear. Essa matriz, vou colocar aqui, essa matriz da transformação linear, revisando bem rapidinho, a gente vai usar ela associada à base canônica.
Olha, com a base canônica, quem vai ser a matriz? A primeira coluna são os coeficientes de x, sei lá, se for no R2, A1, A2. Se for no R3, sei lá, até um certo AN. A segunda coluna são os coeficientes de y, B1, B2, etc., Bn. Se for em Z, e aí por diante, tá certo? C1, C2, etc., Cn. Vamos deixar aí em R3. Depois a gente pode ter aqui outras dimensões, mas vamos considerar que a gente está trabalhando aí no R3, mas seriam essas coordenadas. Eu vou tirar aqui para deixar em aberto. Então, a partir dessa matriz, nós vamos montar, dá um pontinho aqui, nós vamos montar uma equação. Essa equação, vamos botar aqui, ponto, tá certo? Significa aí que ela pode continuar aí com as outras variáveis. Então, nós vamos montar uma equação. Esta equação dada por A vezes V igual a lambda V. Esse V é um vetor da transformação linear. Então, se a transformação linear for de R2 em R2, então V seria do tipo XY. Se for de R3 em R3, V é do tipo XYZ. Agora, tem uma exigência. Esse V ele será necessariamente não nulo, certo? Então, são vetores não nulos. E esse lambda é um número real qualquer. Tanto V como lambda, eles representam a solução desta equação. Então, a gente vai resolver esta equação com o interesse de calcular tanto lambda quanto o valor de V. Bom, eu vou reescrever esta equação. Eu estou encurtando o máximo que eu posso aqui. Então, esse V, eu também posso escrever assim. Uma identidade vezes V. Não é? A identidade, a gente já viu que é o elemento neutro do produto. Então, se a gente considera esse V, vamos supor, se esse V for do R2, ele seria do tipo XY, que eu também posso escrevê-lo na fórmula matricial, numa matriz coluna, tá certo? Posso escrever do tipo XY. Se ele for do R3, XYZ, eu também posso escrever no modelo coluna, XYZ. Então, a gente vai entender esse V como sendo uma estrutura matricial. Uma matriz coluna seria a mesma representação, mantendo a mesma ordem XY, XYZ. Então, se eu entendo V como a matriz coluna, V é igual a I vezes V. O I é a matriz identidade, que garante para a gente o elemento neutro. Então, substituindo lá na equação, que eu também poderia escrever assim, lambda V igual a 0. Então, eu estou fazendo essa substituição do I por V, mas eu vou fazer aqui. Então, menos lambda, onde tem esse I. Eu só fiz passar o lambda V para o primeiro membro. Então, onde tem esse V, eu vou substituir por IV. Certo? E vou igualar a 0. Daí, eu ponho esse V em evidência, I menos lambda, ou menos lambda I, tanto faz, é melhor colocar o escalar à frente da matriz, vezes V igual a 0. Olha, eu gosto mais desta notação. Tanto você pode usar esta primeira, como você pode usar essa outra notação. O que eu acho melhor nessa é que no segundo membro a gente tem um vetor nulo. Já na primeira notação, tanto você se ocupa com o primeiro membro, como você também se ocupa com o segundo membro. E nessa notação, não. Você vai trabalhar só o primeiro membro, enquanto o segundo membro você vai lá repetindo vetor nulo, não fica se ocupando com dois termos simultaneamente. Então, essa notação é uma notação bem-vinda,
tá certo? A equação, ela passa a ter esse modelo e você pode usar qualquer um dos dois sem nenhum problema, tá certo? Bom, encontra-se muito essa matriz A menos lambda I. Isso a gente viu lá em operações com matrizes, não é? Uma matriz menos um escalar vezes outra matriz. Então, pode-se também, você encontra uma notação reduzida, normalmente apelidada de M, para lembrar a matriz, mas não sem a obrigação de fazer isso. Tá certo? Eu estou só reduzindo essa notação. Então, daqui para cá, apenas uma notação reduzida. Bom, a partir daí, nós vamos seguir alguns caminhos. Primeiro, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de polinômio característico. Eu vou procurar abreviar essas palavras. Lá na parte teórica da lista tem polinômios característicos. O que é o polinômio característico? Eu vou chamar de delta lambda, que é dado pelo determinante dessa matriz M, ou seja, pelo determinante de A menos lambda I. Depois, a gente vai para uma segunda parte, que são os autovalores. Os autovalores são os valores de alfa, tá certo? Quando eu disse a vocês que a gente ia resolver essa equação, a solução dela, eu teria duas variáveis para encontrar, uma vetorial e a outra um escalar. Esse escalar é o que a gente chama de autovalor. Autovalor da transformação linear. Esse V a gente vai apelidar de autovetor da transformação linear. Então, primeiro cálculo que a gente vai fazer é calcular os autovalores. Para calcular os autovalores, basta calcular as raízes desse determinante. Esse determinante é um polinômio, nós vamos igualar a zero. Então, quando a gente igualar a zero, a gente vai encontrar os valores de alfa. Então, beleza, calculo o determinante, igual a zero, pode dar uma equação de segundo grau, pode dar uma equação do primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, depende da ordem da matriz. E aí, quando você resolve, você tem os valores de lambda. Em seguida, vem os autovetores. A gente representa por V. Bom, e daí nós temos uma outra equação para calcular os autovetores. É M vezes V igual a zero. Olha, M está aqui, ó. Eu estou reduzindo exatamente para a gente ganhar um pouquinho de tempo. M é a matriz A menos lambda I, que eu vou multiplicar por V, depende do modelo dele, naturalmente de acordo com a ordem da matriz, e vou igualar a zero. Todos os valores de V, só que cada V desse está associado a um lambda. Por exemplo, eu vou ter um autovetor V1 associado a lambda 1. Eu teria um vetor V2 associado a um lambda 2. E assim por diante. Um certo vetor Vm associado a lambda m. Então, para cada autovalor, a gente encontra um autovetor. E a última parte seria a diagonalização. A diagonalização, eu tenho a matriz A, né, que a gente já viu, que é a matriz do operador linear. O que é que interessa para a gente? É encontrar uma matriz diagonal equivalente a A. Então, esse D vai ser uma matriz diagonal. Lembram da definição de matriz diagonal, né? Os elementos da diagonal principal são todos... pode ser um valor real qualquer. E fora da diagonal principal, são todos iguais a zero. Então, essa matriz diagonal... ela vai ser dada pela matriz inversa de P, a gente vai ver quem é esse P, vezes a matriz A, vezes a matriz P, onde essa matriz P é formada, cada coluna dela é um autovetor, V1,
V2, V3, Vn. Pronto. Uma vez que eu formo essa matriz, esse produto caracteriza a matriz diagonal equivalente a A. Então, eu tenho uma matriz A, determino uma matriz diagonal equivalente a ela. Pronto, essa é uma sequência que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar um exemplo para a gente já ir trabalhando, tá certo? Então, à medida que precisar, eu vou puxar essa teoria de volta. Quero logo dar um print aqui. Ou não precisa, porque está gravando. Mas é bom, né? Porque aí você separa. Deixa eu suspender um Professor, um alto valor pode ser um corpo? Aí depende como está definido, né? Como é que você está definindo o corpo. Em que momento você vai enquadrar? Porque os autovalores, eu posso ter lambda 1, lambda 2, lambda 3, pode sim tomar, entendeu? Mas não vamos levar a tanto, tá certo? Tá bom. Não se preocupe, não. Conjunto de números reais. Pronto. Agora, só um detalhe. Na diagonalização de matrizes, a gente vai só fazer apenas uma exigência. É que o número, né, de autovetores ou número de autovalores, vamos estar assim, o número de lambda, seja igual à ordem da matriz, a ordem n. Mas isso tem tudo lá na teoria, tá certo? Então, veja bem, o número de autovetores ou número de autovalores pode também ser relacionado a vetores aos valores, e para que admita a diagonalização, a exigência é que esse número de autovalores seja igual à ordem da matriz, tá certo? Vou pegar um exemplo para a gente fazer aqui. Vamos considerar, vamos colocar aqui dois pontinhos, né? Digamos, de R2 em R2. E vamos ver T de XY, fazendo R2, que fica mais prático. Um exemplo aqui, digamos aí, 3x mais 4y, pegar uns valores baixos, bom de fazer, menos x mais 2y. Beleza? Então, aí eu tenho a transformação linear. O que é que eu quero definir? Um alto valor, os altos valores, os autovetores e a diagonalização da matriz desta transformação linear, ou simplesmente da transformação linear. A gente vai usar a matriz, que facilita todo o trabalho, e a ideia, o principal, é a gente chegar à diagonalização. Então, vamos ver, tomar a partir dessa transformação, quem seria a sua matriz? Voltando para cá. Ó. Como a gente vai trabalhar com a base canônica, então, a primeira coluna representa os coeficientes de x, a segunda coluna vão representar os coeficientes de y. Então, essa matriz ela vai ficar com menos 3 e menos 1. São os coeficientes de x. Segunda coluna são os coeficientes de y, 4 e 2. Bom, então, aqui nós temos a matriz A, que é a matriz do operador linear. E o final que a gente vai interessar para a gente lá no final é encontrar a matriz diagonal, tá certo? Mas tem todo um caminho para a gente chegar por lá. Então, primeira situação que nós vamos fazer é calcular o polinômio característico. Certo? O polinômio característico, nós já vimos que é o determinante, vamos chamar em relação a lambda, eu gosto mais de T ou X, aí o que você... Eu não uso muito o X porque confunde com as coordenadas do vetor. Mas você pode usar aqui um T, um lambda, aí um parâmetro aí qualquer. Então, como a gente está usando lambda,
Pronto, esse representa o polinômio característico, que é o determinante da matriz A menos lambda-i. Então, vamos ver. O determinante, ΔT, vai ser igual. Bom, eu vou fazer aqui ao lado, mas a gente já poderia trabalhar isso direto. Lambda vezes I. A matriz A, está aí a matriz menos 3, 4, menos 1 e 2, menos lambda, vezes a matriz identidade com a mesma ordem da matriz A. Então, se a matriz A for uma matriz de ordem 3, a matriz identidade também de ordem 3. E aí nós vamos ficar com menos 3, 4, menos 1, 2, mais, aí vem lá a história, menos lambda, 0 e menos lambda. A soma vai nos dar exatamente a matriz A menos lambda I. Então, ficaria menos 3 menos lambda, 4, menos 1 e 2 menos lambda. Pronto, essa é a matriz M que nós vamos trabalhar, que saiu aqui deste somatório. Então, quando eu somei, eu obtenho essa matriz. E daí, o determinante dela, trabalhando com o determinante. Então, vamos lá. Produto dos elementos da diagonal principal. Então, menos 3, menos lambda. 2, menos lambda, menos 4. E aí, nós vamos ter um determinante. Eu já estou fazendo o determinante aqui já. Esse polinômio, você resolvendo esse polinômio, nós vamos ficar com lambda 2 mais lambda menos 2. Pronto. Esse polinômio é chamado de polinômio característico, que também ele pode ser trabalhado da seguinte maneira. T ao quadrado, T não, né? Lambda, né? Lambda ao quadrado, certo? Menos o determinante, o traço da matriz, o traço da matriz A, vezes lambda, mais o determinante dessa matriz. Isso é uma maneira também prática de você calcular o determinante. Mas vamos deixar isso. Professor, não está dando para ver, não. Acho mais para um lado. Aí. Tá bom. Aqui é uma outra maneira, eu posso até mostrar depois. Isso aqui é uma outra maneira de você calcular esse polinômio característico, quando for de ordem 2. Mas lá na parte teórica do exercício, eu coloquei isso para vocês. Ou seja, eu estou resolvendo aqui o determinante. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Está ele aqui, ó. Quando eu resolvo, eu obtenho esse determinante, que também pode ser obtido por essa estrutura que está aqui. Mas não vamos nos preocupar com isso. Deixa eu tirar isso aqui, para não encher com muita coisa. Isso vocês vão, eu mostro depois, ou vocês vão ver lá na parte teórica, né, que eu mandei para vocês. Então, não se preocupe com isso. Bom, eu tenho um determinante, eu estou apressando um pouquinho. Então, eu calculei o determinante polinômio característico. Segundo, eu vou calcular agora os autovalores. O que são os autovalores? Seria o determinante igual a 0, ou seja, são as raízes do determinante. Então, tudo bem. Delta 2, lambda 2 mais lambda menos 2 igual a 0. Polinômio do segundo grau, e aqui eu tenho o lambda 1, que vai ser igual a 1, resolvendo essa equação. E tem o lambda 2, que é igual a menos 2. Pronto. Esses lambdas já são os autovalores desse operador linear.
Pronto, já está prontinho. Os autovalores estão prontos. Basta resolver este polinômio. Será que vocês não fizeram isso já na prova? Ou não? A gente fez, professor, na letra B. Foi sem querer. Desculpa aí. Foi sem querer. Estava lá a letra B da minha questão. O determinante de A menos TI3 igual a 0. E vocês calcularam os valores de T. Pronto, já fizeram, então eu já estou ganhando tempo aqui. Beleza. Bom, agora a gente vai trabalhar os autovetores. Os autovetores. Então, a gente entra com a formação M vezes V igual a 0. Esse M, né, eu pedi que vocês considerassem como sendo A menos lambda I. Olha, eu já tenho A menos lambda I. Está aqui, ó. Né, já coloquei aqui direto para o determinante. É menos 3 menos lambda, 4 menos 1 e 2 menos lambda. Então, eu já vou montar essa estrutura aqui. Menos 3 menos lambda, 4 menos 1 e menos lambda. Vezes V. Quem vai ser esse V para a gente? Se eu estou trabalhando lá no R2, deixa eu voltar aqui, como nós estamos trabalhando lá no R2, então o V ele seria do tipo XY, que eu vou usar no modelo matricial em coluna. É naturalmente uma matriz 3 por 1. Tá certo? Então, esse V nós vamos considerar como sendo o vetor do tipo XY. Então, vezes XY igual. Olha só, essa matriz, primeira matriz, ela é uma matriz 2 por 2. Vezes uma matriz 2 por 1. O que a gente obtém no final? Uma matriz também do tipo 2 por 1. Então, esse zero que está aqui vai ser a matriz nula do tipo coluna 0, 0. Tá certo? Então, a matriz é uma matriz 2 por 2, essa é uma matriz 2 por 1, e quando a gente multiplica, a gente gera no final uma matriz 2 por 1. Se fosse 3 por 3, 3 por 1, aqui também seria 3 por 1. Então, vamos ficar com a matriz coluna, né, 2 linhas e uma coluna com a matriz nula. Bom, agora, basta a gente trabalhar cada um dos autovetores. Então, para lambda 1 igual a 1, nós vamos encontrar o vetor V1, que a gente vai apelidar ele de autovetor. E vai ficar aguardando lá suas coordenadas, x e y. Então, vamos substituir. Para lambda 1, está dando para ver a matriz aqui para vocês? Tá, sim. Tá. Pronto, beleza. Então, eu já vou substituir logo o lambda. Duas coisas. São 9h35 e Já. a gente vai sair de um sistema, né? Isso aí, para achar x e y. Vai dar um sistema rapidinho. Deixa eu faço. Eu já ponho já. Não, era só isso mesmo. Não tem estresse, não. Obrigado, cara. Obrigado. Dá tempo para a gente fazer. Dá tempo. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Então, vai ficar menos 3, menos 1. Isso vai nos dar menos 2. Né? Vai ficar menos 3, menos 1. Vai dar menos 4, menos 1. E 2 menos 1, mais 1 vai dar 1. Aqui é menos 2, né? Não é menos, aqui é menos 2. Eu botei o 4. A pressa é horrível. Então, ficaria com a matriz menos 2, 4 e 1. Nós vamos multiplicar... Professor, não é 4 mesmo, Não não? é menos 4 mesmo, não?
É menos 4, pessoal. Menos 3, menos 4 é menos 1. Isso é menos 1, menos 4. Tá certo. Vamos com calma, que senão me apressar e lasca tudo. Menos 4. Tá bem. O que vai dar menos 1 é o outro, quando for menos 2, né? Certo. Deixa pra lá. Menos 3, menos 1, menos 4. 4 menos 1 e 2 menos 1 dá 1, que multiplica xy. Isso vai nos dar igual a 0, 0. Vai gerar um sistema, e aí nós vamos ficar com menos 4x mais 4y igual a 0, menos x mais y igual a 0. Olha, resolvendo esse sistema, se você dividir tudo aqui por 4, vai dar a mesma equação. Então, a gente vai ficar com x igual a y. Tá certo? Se eu dividir aqui por 4, vai ficar a mesma coisa, menos x mais y. Isolando x em função de y ou y em função de x, então aqui a gente já tem o primeiro vetor, né? Que seria xy, posso substituí-lo por yy. Ou poderia ser xx. Se eu ponho esse y em evidência, o que interessa é essa base. Então, esse vetor 1 já seria uma base dos autovetores chamados... Oi? Professor, não dá para ver, agora sim. Agora. Bom, esse sistema resolvendo, as equações são as mesmas, tá certo? Se dividir a primeira por 4. Então, daqui a gente tem que x é igual a y, aí eu substituí onde tinha x por y é y. Coloquei aqui o y em evidência. Esse 1 que está aqui é uma base para V1. Olha, V1 é o primeiro autovetor que a gente tem. Então, já tenho aí a primeira base. Vamos fazer a segunda base. Agora, para lambda igual a menos 2. Para lambda igual a menos 2, voltando lá aquela matriz, está lá menos 3 menos menos 2, essa vai dar menos 1, 4. Menos 1 e 4. Que vamos multiplicar por xy. Novamente, igualar a 0. Daqui nós vamos ter o segundo autovetor. Vai ficar menos 1 e 4. Vai ficar também igual. Menos 1, 4y igual a 0. Menos x mais 4y igual a 0. Também a mesma equação. Posso resolver esse sistema fazendo x igual a 4y. Olha, isso aqui é independente, né? Você poderia ter esse vetor também da seguinte maneira, x e x. Pode estar um em função de x ou em função do y, não importa, tá certo? Então, já que lá está y, eu vou deixar aqui também y. Então, V2, onde tem x, eu substituo por 4y, onde tem y é o próprio y. Se eu ponho y em evidência, eu vou ficar com 4 e 1. Também você poderia ter feito em função de x. Deixa eu voltar para cá. Resolvi o sistema x igual a 4y. Então, o segundo autovetor, 4y e y. Põe y em evidência, aqui estaria a base. Pronto, então, já tenho os dois autovetores. Tá certo? Bom, a diagonalização. A matriz diagonal vai ser a inversa da matriz P, A vezes P. Aí, quem é essa matriz P? Ela é formada pelas coordenadas de V1 e V2. Então, essa matriz P, as coordenadas de V1 da base, está aqui, ó, 1 e 1. Então, vai formar a primeira coluna dessa matriz, 1 e 1. O vetor V2, nós acabamos de defini-lo aqui, ó, 4 e 1. Então, 4 e 1. A inversa dela. Aí, essa inversa você pode usar a partir, como ela é de ordem 2,
pode usar pelo determinante. Quem vai ser o determinante de P? Vai ficar 1 menos 4 menos 3. Pronto. E aí a gente já define a matriz A. Vai ficar menos 1/3, né? Menos 4 sobre menos 3 dá 4/3. Beleza? Menos 1 sobre menos 3 dá mais 1/3 e menos 1/3. Pronto. Aí está a matriz P. Agora, basta você substituir a inversa de P, menos 1/3, 4/3, 1/3 e menos 1/3. Eu vou multiplicar pela matriz A. Cadê a matriz A? É menos 3, 4, menos 1 e 2. Vezes a própria matriz P. 1, 1, 4 e 1. Essa matriz diagonal vai nos... Esse produto, quando você efetuar todo esse produto, aí você vai obter 1, 0, 0 e menos 2. Veja, uma matriz diagonal, né? Diagonal principal, fora da diagonal principal, todos os elementos iguais a 1. O que vocês acham dessa matriz? O que é que ela chama a atenção? 1, 0, 0 menos 2. Os autovalores, professor. São os autovalores. Ótimo, cara, beleza. Então, lambda 1, 0, 0, lambda 2. Veja bem, dê uma olhadinha, veja se tem alguma dúvida. Tudo isso eu coloquei para vocês com matrizes de ordem 3, com matrizes de ordem 2, lá na lista de exercícios. E tem todo um passo a passo. Primeiro, polinômios característicos, depois, autovalores, depois, autovetores, fazendo com matrizes de ordem 2, matrizes de ordem 3. Tá certo? Tudo tem uma geral, até a diagonalização. Então, tem esses exercícios resolvidos e tem os exercícios propostos que eu estou dando nessa mesma sequência. Quando você pegar os exercícios propostos, você vai ter lá o primeiro, calcular só polinômio característico. O segundo, só autovalores. Depois, só autovetores e até a diagonalização. Então, eu gostaria, quero dar um print nisso, seria bom. Na parte teórica, vocês já deram. Olha, está muito corrido, mas eu quero ver se tem alguma dúvida aí. Eu não quero deixar essa coisa mal feita, não. Professor, Bom de fazer. Oi. A fórmula que você escreveu, que a diagonal principal, o primeiro valor da diagonal é lambda 1 e o último é o lambda 2 ali. Se a gente achar a raiz do polinômio, a gente pode pular todos os cálculos que você tem que fazer com o autovetor e já atacar a resposta na diagonal, se puder? Não, veja bem, normalmente a gente... Isso muitas vezes gera uma coisa bem automática. O cara encontrou os autovalores, observa que eles têm a mesma quantidade da ordem da matriz e vai muitas vezes direto para a matriz diagonal. Bom, isso depende para que é que você está querendo isso. Eu normalmente, quando eu faço uma avaliação, eu peço toda essa sequência. Porque é tão bom você perceber, você entender de onde vem cada estrutura. Tá certo? Então, normalmente, quando eu ponho numa avaliação, eu ponho todas essas caras, por exemplo, eu vou pedir autovalores. Eu vou te obrigar a fazer o polinômio característico. Vou pedir autovetores. Aí você já tem os autovalores. E a diagonalização. Agora, quando chega aqui, né, naturalmente, você vai montar esse produto, que não é um produto inconveniente, é bom de fazer, mas a ideia no final sempre é essa. A coluna principal serão os autovalores, aí depende da ordem, quem foi que você chamou de 1, quem foi que você chamou de 2, né? Poderia estar trocado aqui, poderia ser menos 2 e 1. Depende de quem você chamou de lambda 1, quem você chamou de lambda 2. Mas a estrutura final, se ela for diagonalizável, é sempre essa que está aqui mesmo. A diagonal principal serão os autovalores. Tá certo? Então, depende do que é para o que você quer. Então, você pode, claro, enxugar isso para você. Você diz, não, Cláudio, o que me interessa é só a matriz diagonal. Aí não me interessa autovetores, autovalores, você pode usar esse critério, confirmando, entendendo que ela é diagonalizável, claro, não vai perder tempo, tá certo? Quando você for aplicar isso que está aí. Agora, como eu estou mostrando esse conteúdo, aí eu vou pedir a vocês
determina os autovalores, aí eu te dou uma transformação linear, aí vou pedir, determina os autovalores, autovetores e a matriz diagonal, se ela for diagonalizável. Eu vou fazer isso, tá certo? Eu vou cobrar de vocês cada passagemzinha dessa. Tá ok? Beleza? Tá não certo. me incomoda, é bom que você vai acompanhando, você vai vendo o que está fazendo. É bem legal. Isso não vai te incomodar de jeito nenhum. Tá ok, cara? Professor, Gente, já passou do horário, tá, galera? Tá certo. Deixa eu Professor. colocar aqui. Oi. Dá um rapidinho, só uma pergunta aqui. Quando você vai achar o vetor 1 e o vetor 2, aí você pode deixar o vetor 1, por exemplo, em função de x e o outro em função de y, ou os dois têm que Pode estar sim. em função da Não. mesma incógnita? Pode deixar um em função de x, o outro em função de y. Por exemplo, aqui eu poderia ter escrito assim, x e x. Tá certo? Por exemplo, aqui eu poderia deixar x e x. Agora, vamos ver, se eu resolvesse deixar o outro em função de y, de x, ficaria muito conveniente, porque ele ia ficar assim, né? Ó, x e 1 sobre x. Aí tu gera uma fração, não é? Aham, sim, sim. X sobre 4, né? Ficaria x, ficaria y. Deixa eu colocar aqui. Y, né? Y ficaria igual a x sobre 4. X sobre 4. Quer dizer, se você fosse fazer aqui em função de x, então você teria um vetor V2 com a seguinte estrutura. 1 e 1/4. Olha, eu acho melhor trabalhar como a gente trabalhou antes, 4 e 1. Não é? Até mesmo porque você vai montar a matriz P, você vai, né, calcular a inversa dela. Então, essa matriz 4, 1, ela é mais conveniente do que a matriz 1 e 1/4. Mas pode sim. Pode usar um no vetor, na variável x, o outro em função do y, o que ficar melhor para você. Não tem nenhuma importância. Não é obrigado você trabalhar os dois em x. Você está gerando uma base. A base 1 e a base 4,1. A base 1 ou a base 1,4. Até mesmo porque o primeiro, a base, é sempre 1. Tanto em x como em y vai dar 1. Tá certo? Não tem problema, não. Tá ok? Tá certo. Obrigada, professor. Base, por nada. Professor, o senhor pode colocar o papelzinho que está escrito a parte de diagonalização um pouquinho mais para a direita para eu poder enxergar? Deixa eu fazer só o seguinte. Essa primeira parte, que foi a parte teórica, vocês já deram um print já? Já, tá no grupo. Vamos para a segunda folha. Rapidinho, só um pouquinho. Para a gente não atropelar nada aqui. Pronto, dá um print também nessa segunda folha. E eu vou colocar a terceira, que tem a diagonalização que você pediu. Ok aí? Pronto, deixa eu colocar outra. É uma pena, eu queria fazer um com ordem 3, eu queria fazer bem feitinho isso. É bom de fazer, né, é agradável. Mas vamos lá, vamos procurar atender todo mundo. Eu mesmo não gostei, eu achei muito rápido, eu achei, não sei. Como não se tem muita dificuldade, né, no que é para fazer, então eu acho que não vai trazer maiores problemas. Mas fiquem à vontade, se alguém quiser continuar para ver, eu vou repetir isso daqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode ficar à vontade, tá certo? Eu não quero fazer isso mal feito, não. Eu quero que isso fique bem trabalhado. Pronto? Professor, então nesse V1 e V2 aí, se você colocar o V1 em função de x, aí o V2 também vai ter que estar em função de x. Não, necessariamente não. Não. Pode ser, um está em x ou outro está em y. Por exemplo, eu fiz V1 aqui em x, tá certo? A gente ficou com x e x. E V2, eu optei pelo x porque ficou melhor, 4x e x. Mas eu poderia ter feito V2 em y. Aí ficaria x e x sobre 4. Ou, a condição aqui é ou. Poderia, sim, sem nenhum problema. Aqui é y, não é? 4y e y. Aqui não é x, não é 4y e y. 4y e y.
sem nenhum problema. Tá certo? Veja, eu trabalhei o primeiro em X. Quem é a base aqui? 1 e 1. Se você tivesse colocado Y, ficaria Y e Y, a base também ficaria 1 e 1. E aqui você tem as opções de base. Tem a base 4, 1, ou você tem a base 1 e 1 quarto. Quando você tem a base de uma transformação linear, de um operador linear, de um conjunto gerador, de um modo geral, você tem, vamos supor, você tem uma base, os vetores 1, 2, digamos 3, 1. Olha, também seria base 2, 4, 6, 2, os múltiplos, né? Seria uma base também 1 meio e 1. Seria uma base 3 meios e 1 meio. Quer dizer, qualquer múltiplo da base continua sendo uma base. Então, se você tem aqui 4 e 1, o que seria um 4? Seria um múltiplo. É você tomar esse primeiro vetor e multiplicar por 1 quarto. Então, tanto faz usar essa base como usar essa outra. Mesma coisa. E se fosse o contrário, seria tomar essa base e multiplicá-la por 4. É um múltiplo, então eu tenho 1 e 1 quarto, é uma base. Se eu pegar esse vetor e multiplicar por 4, eu encontro outra base, que é o múltiplo dele. Mantenho o paralelismo, né? Os vetores teriam a mesma direção, não vai alterar em nada. Tá certo? Pode Entendi, usar professor. assim. Obrigado. Tá joia? Vejam aí se tem mais alguma coisa, senão aí eu vou esperar a outra turma entrar. Obrigado aí pela compreensão, né, para ajudar os outros. Foi bacana isso. Eu achei um gesto legal isso. Tá certo? Obrigado, senhor, professor. Foi ótima a aula. Não, eu agradeço a vocês. Você não tem essa compreensão, nossa senhora, ia ser complicado demais. Mas se precisarem, é só mandar um comunicado e a gente faz outra coisa, faz uma revisão. Eu não me incomodo com isso, não. Tá certo? Aí pega a lista de exercício, ela está bem detalhada, ela está cheia de informações. Pronto, então vou dar um tempinho aí só para esperar o pessoal chegar. Eu vou procurar fazer mais rápido para eles. Mais rápido que eu digo assim, e mais para a parte prática, né? Mais direcionado para o exemplo. E a gente também perdeu tempo no começo, né, tentando se organizar. Se tiver todo mundo aí, me diga. Quarenta e um. A gente baixou para 40. E aí, será que eu posso começar já? Vocês que estão aí, estão se comunicando com os outros alunos para ver se falta alguém entrar nessa segunda turma? Daniel está perguntando aqui se é para entregar. Não, Daniel, isso é só para estudar mesmo, só material para estudar. A gente está falando com eles, professor, no grupo do WhatsApp, mas ninguém está falando, não. Então, talvez o senhor já possa começar. Pode começar se quiser. Mas... Assim, vocês já estavam na outra turma, foi esperando? É isso? Pronto, então vamos começar. Beleza. É porque eu estava esperando que vocês entrassem, mas vocês já são a outra turma, né? Olha, então vamos lá, sem perder muito tempo, que eu sei que vocês têm uma prova depois disso aqui. Olha só, o que a gente vai fazer é uma parte muito boa de álgebra, que são autovetores, autovalores e diagonalização de uma matriz. Vou fazer uma parte teórica rápido, tá certo? E depois a gente vai direto para um exercício. É bom de entender, a lista de exercícios que eu mandei para vocês, ela tem toda essa parte teórica também, está bem definida. Então, vamos considerar um operador linear de Rn em Rn. R3 não, Rn em Rn.
Aí DR2 em R2, DR3 em R3, DR4 em R4. E vamos considerar esse a matriz deste operador linear. A matriz de T. Agora, especificamente, essa matriz associada à base canônica. Vão orientando aí, se não está fora da visão de vocês canônica. Olha, então, se esse A vai ser a matriz associada à base canônica, então ótimo. Quando você tiver a transformação linear, aí você vai ter essa primeira coluna, as coordenadas de x, A1, A2, etc., AN. A segunda coluna são as coordenadas de y, vamos chamar B1, B2, BN. Em relação a Z, a terceira coluna, C1, C2, etc., CN. Bom, isso aí, naturalmente, valendo para a ordem da matriz. Né? Isso aqui vai de acordo com a matriz de ordem M. Tá certo? Então, de ordem 2, de ordem 3. Bom, e a partir daí, nós vamos definir, né, qual é o nosso interesse. É desse a gente chegar a uma matriz diagonal equivalente a A. Uma matriz diagonal com equivalência à matriz A. Então, ô, professor, Oi. tem como arrumar a câmera um pouquinho para a direita? Aí, obrigado. Melhorou? Beleza, cara. Vai orientando aí, viu? Às vezes eu vou me empolgando aqui. Então, veja bem, o que é o nosso interesse em toda essa aula é a diagonalização de uma matriz. É você, a partir dessa matriz A, você vai definir uma nova matriz, vamos chamar ela de D, chamada de matriz diagonal. Esses 3 tracinhos aqui eu estou colocando como equivalência. A matriz diagonal equivalente à matriz A. Então, esse é o nosso foco, né, para a gente atingir hoje, o objetivo nosso hoje. Mas, para chegar aí, eu vou fazer todo um passo a passo, né, que também são coisas muito importantes dentro de álgebra, tá certo? Em operadores lineares. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai trabalhar a equação, vamos considerar a equação de T. Uma equação dessa transformação linear, definida como a matriz A vezes V igual a lambda. Esse lambda é um número real qualquer, vezes V. Então, daqui a gente vai ter a seguinte exigência. Esse V é um vetor pertencente a T e com uma exigência fundamental. Esse V ele seria diferente do vetor nulo. Então, a gente vai fazer todo o curso agora, sempre considerando esses vetores não nulos. E esse lambda é um número real. Um real qualquer. Olha, de onde é que vão vir esses valores? Eles vão representar a solução da equação. Então, são as soluções desta equação. Então, a gente vai montar esta equação e, a partir dela, nós vamos calcular tanto lambda quanto esse V que está aí. Esse lambda a gente chama de alto valor. Eles vão representar o que a gente apelida de autovalores. E esse V, nós vamos apelidá-los de autovetores. Também são chamados de vetores próprios, né? Vetores característicos, autovalores, valores próprios, valores característicos, tem outra nomenclatura. Mas na lista de exercícios... Oi. Tem que colocar mais um pouco para dentro, por favor, a câmera. Só mais um pouquinho. Aí, pronto. Tá bom? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Certo. Depois agora eu vou sim. botar para Obrigado. frente. Valeu, cara. Obrigado aí. Então, mas deu para ver mostrando antes? Deu para você entender? Só uma parte que não dá para ver, a do gráfico ali. Em cima. Gráfico não. Na matriz. Daqui. Matriz. Mas só foi uma partezinha só. Essa daqui? Foi, mas certo. foi uma partezinha só. Okay.
Certo, mas veja bem, a matriz em relação à base canônica, a matriz de um operador linear. Então, a primeira coluna seriam as coordenadas de x, a segunda coluna as coordenadas de y, terceira coluna as coordenadas de z e assim por diante. Depende da ordem que você está trabalhando, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, tá certo? Aí no exemplo, quando eu for dar o exemplo, eu volto aqui e te mostro. Ok? Bom, e daí para baixo? Deu para entender? Você acompanhou? Sim, tudo ok. Pronto. Beleza? Pronto. Quando a gente tiver os valores e os autovetores, aí a gente volta e define a matriz diagonal. Tá certo? Então, nós vamos começar primeiro com essa equação, para depois a gente trabalhar, né, a diagonalização. Veja bem, vou puxar essa equação para cá. AV igual a lambda V. Também você poderia escrever assim, AV menos lambda V igual a 0. Né? Só uma opção. Passando esse lambda V para o primeiro membro, está lá. Ó. Agora, só com uma condição. Veja bem, se você estiver trabalhando no R2, esse V seria um vetor do tipo XY, beleza? Se você estiver lá no R3, esse V seria um vetor XYZ. A gente vai usar a notação matricial como matriz coluna, XY. Para esse daqui, nós vamos usar XYZ. Quando eu for fazer lá na frente, vocês vão entender melhor por que essa notação. Então, o que a gente vai mudar um pouquinho em relação ao que vocês estão acostumados com os vetores do R2, do R3, do R4, é o uso dessa forma matricial. Né? Aqui seria uma matriz 2 por 1, aqui é uma matriz 3 por 1. Então, esse V que está aqui, ele terá uma estrutura vetorial. Aliás, uma estrutura matricial. Então, se a gente entender esse V como uma matriz, eu posso dizer que V é igual a I vezes V, certo? Multiplicar uma matriz pela identidade da própria matriz. Então, esse I para a gente seria a matriz identidade, com a mesma ordem da matriz A. Bom, então, se a gente juntar essas duas ideias, a gente pode escrever assim, A vezes V menos lambda. Esse V que está aqui, eu vou substituí-lo por I vezes V. Não alterou nada, né? I vezes V é igual a V, que é igual a 0. Bom, se eu ponho V em evidência, eu vou ficar com A menos lambda I. Vezes V igual a 0. Bom, a gente vai resolver essa equação em duas opções. Pode ser nessa primeira que está aqui, ou pode ser nessa outra maneira que está aqui. Eu prefiro essa. Eu gosto mais dessa segunda aqui. Eu acho ela mais prática, tá certo? Então, A menos lambda I vezes V igual a 0. Esse 0 é o vetor nulo, de acordo com a ordem da matriz A. Mas a gente vai ver isso. Olha, em alguns casos, vocês podem encontrar, eu vou colocar aqui como observação, em alguns livros, eles chamam, por exemplo, para reduzir essa notação, sem nenhuma obrigação disso, A menos lambda I. Eles chamam essa matriz de A menos lambda I, o que ficaria com a notação reduzida, M vezes V igual a 0. Mas não tem obrigação disso não, tá certo? Aqui é só para deixar uma informação, porque é comum você encontrar essa notação mais reduzida quando você está na parte teórica de algum livro. Muitos livros mostram assim. Tá ok? Bom, então é isso que a gente vai precisar. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar trabalhando até chegar na diagonalização da matriz. Bom, o meu interesse
maior era mostrar essa matriz. Era fazer vocês entender de onde é que vem esse M, que é A menos lambda I. Pronto, feito isso, nós vamos seguir agora alguns passos para determinar uma diagonalização. Tá certo? Por favor, dúvidas até aí. Eu queria que vocês dessem um print nisso. Deixa eu levantar aqui o celular para vocês fazerem isso. Só um instantinho, por favor. Dá um print. Qualquer coisa eu vou voltando. E veja se tem dúvida para a gente fazer. Eu vou dar uma parte teórica rapidinha e a gente vai fazer um exemplo. Aí você vai ver que não vai ter dificuldade de entendimento. Não gostaria de fazer assim. Gostaria de fazer bastante exercício, com bem mais calma, mas, infelizmente, essa limitação do MIT, né, lascou a gente, atrapalhou a gente demais. Certo? Mas vamos com calma, vai dar tudo certo. Bom, então a gente vai ver agora 4 situações. Primeiro, eu vou colocar aqui ao lado mesmo, porque tudo que eu precisar está aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o polinômio característico. Deixa eu colocar aqui, diagonalização. Pronto, a gente vai partir agora para a diagonalização. Diagonalização, pronto, da matriz, certo? Então, primeiro, a gente vai definir o polinômio característico. Polinômio característico de quem? De T. Tudo que eu fizer aqui, eu estou me referindo ao operador linear. Tudo que a gente vai fazer é em relação a ele. Então, a diagonalização... Ficou feio aqui, né? A diagonalização em relação à matriz desse polinômio. Então, primeira coisa, um polinômio característico. Eu vou apelidar de ΔT, ou de delta lambda. Quem é esse delta lambda? Esse polinômio é o determinante da matriz A menos lambda I. Pronto. Então, a gente vai calcular o determinante dessa matriz que vai gerar um polinômio. E ele é chamado de polinômio característico do operador linear, tá certo? Segundo, a gente vai definir os autovalores. A gente viu que os autovalores são os valores de lambda. Aí lambda 1, lambda 2, eu vou colocar como lambda I. Como é que a gente vai encontrar esse lambda I, esses autovalores? Basta você tomar o polinômio característico e igualar a zero. Olha, então, quem são esses lambdas? T não, lambda, não é porque eu gosto de usar T, mas deixa o lambda mesmo. Lambda, T. O que é que significa para a gente? Quem são esses lambdas? Na hora que eu igualar o polinômio a zero, são as raízes do delta lambda. Então, para calcular os autovalores, ou seja, determinar os valores de lambda, nós vamos calcular as raízes do determinante. Né? Só voltando um pouquinho. Quando eu defini aqui como sendo a equação, né, a equação do operador linear, eu disse que eu teria o cálculo, a solução desta equação. Quem é a solução? É lambda e V. Então, eu já vou calcular logo os lambdas. Então, para calcular lambda, basta tomar esse polinômio e igualar a zero. Em seguida, virão os autovalores, autovetores. Os autovetores, né? Aí a gente vai chamar também de VI. Olha, que ideia seria esse VI? Né? Seria uma coisa assim. Eu tenho um lambda I, um lambda 1, eu vou gerar quem? V1. Eu tenho lambda 2, eu vou gerar V2. Eu tenho lambda 3, eu vou gerar V3. E assim por diante. Tá certo? Então, para cada lambda, a gente gera um vetor. Falar em gerar, a gente já pode pensar em base.
né? Então, se eu tenho uma base para cada vetor desse, a partir de cada autovalor, então a gente vai definir os autovetores, certo? Bom, então, como vamos determinar esses autovetores? Da seguinte equação. Eu vou pegar aquela matriz M, eu vou multiplicar por V e vou igualar a zero. A gente já viu, né? Está aqui, ó. Olha ela aqui, né? A menos lambda I igual a V, ou do modelo reduzido, né? M, que é A menos lambda I, e aí eu já tinha aprontado para vocês. M vezes V igual a zero. Então, é aqui que a gente está trabalhando, tá certo? Eu trouxe para cá, ó. M vezes V igual a zero. Isso a gente vai fazer para cada lambda. Então, eu vou encontrar aqui um VI para cada lambda. Feito isso, aí vem a última parte, que é a diagonalização. Diagonalização. Encontrar uma matriz diagonal equivalente a essa matriz A. Matriz diagonal, vocês lembram, né, da definição? Você tem os elementos da diagonal principal, então ela tem que ser quadrada, e fora, todos os elementos que não estão na diagonal são necessariamente todos iguais a zero. Então, nós vamos determinar uma matriz diagonal equivalente à matriz A. Essa matriz diagonal, ela vai ser dada pela seguinte sentença. A inversa da matriz P vezes a matriz A vezes P. Por favor, cuidado com essa ordem, não, porque o cara disse, Cláudio, eu pego a inversa de P vezes P daí. Muito cuidado com isso. Aqui eu estou trabalhando com produto de matrizes que não é comutativo. Então, por favor, muito cuidado. Então, essa matriz que vai sair daqui é uma matriz diagonal. Aí você poderia questionar, e quem é essa matriz P? É uma matriz formada pelos os autovetores, V1, V2, V3. Cada coluna dessa vai ser representada pelas coordenadas de cada autovetor. Então, eu já tenho os autovetores com as colunas, né? Nós já vimos que esses autovetores vão ser do tipo coluna, a gente já tinha visto aqui. Então, cada coluna de A vai ser representada pelo autovetor. Pronto, feito isso, substituindo a inversa dela, calcular a inversa, multiplica por A, aqui nós vamos ter a matriz diagonal. Vamos fazer um exemplo que vai ficar bem simples. Bom, eu tinha pedido a vocês para fazer um print, mas agora eu acrescentei essa parte. Deixa eu colocar de novo para a gente fazer. Rapidinho, deixa eu tentar fazer um exercício aí. 15 minutinhos a gente faz. Pronto, professor, oi. O que significa esse delta? O delta é o determinante. Pronto, beleza. Esse delta, deixa eu escrever aqui embaixo. Normalmente a gente usa delta para determinante. Delta é o determinante da matriz A menos lambda I. Essas duas barrinhas significam determinante também da matriz. Então, esse delta é o determinante da matriz. Certo? Entendi, se usar um P aqui, sabe, Cláudio, eu prefiro usar P. Pode usar o P de polinômio característico, pode usar também, certo? Chamar isso aqui de P, P de lambda, né? P de lambda, P de lambda. Fica melhor. Eu gosto de usar o delta, porque o delta é muito usado para representar determinante. Aí, quando eu chamo o polinômio característico de delta, delta lambda, aí eu sempre associo a determinante. Mas pode chamar também, se você quiser, de P de lambda, sem nenhum problema, tá certo? Cláudio, eu acho melhor o P porque lembra polinômio, então tem nenhum problema aí. Então, delta lambda
é igual ao determinante de A menos lambda I, que seria o P de lambda. Tá certo? Obrigado. Apertar para entender. Entendi. Entendeu, né? Beleza, cara. Então, quer dar um print agora com isso daí? E vamos para um exercício. Você vai ver como é legal de fazer isso. Uma parte muito boa de álgebra linear. É agradável isso. Pronto? Vou pegar um exemplo agora. Vou pegar o exemplo que eu fiz com a outra turma. Vou fazer ele para vocês. Aí, à medida que eu vou fazendo, eu vou trazendo aquela parte teórica e vou comparando. Então, vamos considerar um operador linear de R2 em R2. Naturalmente, ele teria que ser definido, né? Ponto e vírgula, onde T de x e y é igual. Cadê o que eu fiz para o pessoal? Está aqui. Já peguei ele ali. E ele ficou bom de calcular 3x mais 4y menos x mais 2y. Ok, então desse operador linear, eu vou definir a matriz dele. Lembre que essa matriz... Professor, câmera. Beleza, cara. É joia, obrigado. Então tá aqui, ó. O operador linear de R2 em R2, xy, e ele está definido como sendo 3x mais 4y menos x mais 2y. Aqui seria a lei de formação desse operador linear. Deixa eu voltar aqui. Teve até alguém que disse, Cláudio, eu não vi direito aquela matriz lá. Pronto, a matriz A. Quem vai ser a matriz A? Cada coluna representa as coordenadas de cada variável. As coordenadas de x, as coordenadas de y, de z e etc. Como a gente está no R2, então eu vou ter a coluna x e a coluna y, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui em cima o xzinho aqui. Não tem necessidade disso não. Isso é só para lembrar vocês. Quais são os coeficientes de x? Menos 3 e menos 1. Então essa matriz vai ficar menos 3 e menos 1. Vamos para as coordenadas de y. Também vou colocar o y aqui. Mas desconsidere isso depois, não é só para lembrá-los. Essa outra coluna, as coordenadas de y, que são 4 e 2. Ficou até ruim aqui, né? Pronto, coordenada de y. Tá aqui. Então, eu já tenho a matriz. Lembre-se que foi em relação à base canônica. Pronto, então, em relação à base canônica, a matriz é formada dessa maneira. X, se tivesse Z, X, coluna Y, coluna Z. Bom, e o que é que vai interessar para a gente agora? Aí a gente vai começar por aqui. Primeiro, o polinômio característico. De T. Aí a gente pode chamar de P de lambda ou delta lambda, tá certo? Aí tanto faz. Quem é esse P de lambda ou delta lambda? É o determinante da matriz A menos Y lambda I, né? Pronto, então P de Y ou delta, como você quiser, P de lambda, aliás, vai ser o determinante... Professor, a câmera tá pegando não, a câmera. Um pouquinho para direita, por favor. Mais um pouquinho. Tá bom? Um pouquinho. Aí. Agora sim. Deixa eu levantar um pouquinho mais. Agora. Acho que é melhor, é. Mas eita. Peraí, vamos ver. Veja se ficou melhor assim. Ficou bem melhor. Ficou melhor, né? Vai pegar mais ambiente aqui. Bom, então a gente vai calcular o determinante
desta matriz que está aqui. Eu vou fazer ela aqui ao lado. A menos lambda I. A matriz A é a matriz menos 3, 4. Mas isso aqui é operações com matrizes. Né? A gente já viu lá, menos lambda. Esse I é a matriz identidade com a mesma ordem da matriz A. Então, como essa matriz A é a matriz de ordem 2, nesse exemplo, então aqui também seria a matriz I de ordem 2. Então, vamos ficar, né, menos 3, 4, menos 1, 2, mais menos lambda 0 e 0 menos lambda. Pronto. Então, aquela matriz A menos lambda I, isso você pode fazer direto. Eu estou fazendo aqui para dar uma ideia, mas você não precisa perder tempo, já pode vir direto para cá. Vai ficar sempre assim, ó. Não é? Menos lambda, 4, menos 1, 2, menos lambda. Pronto, é essa matriz que até eu chamei lá de M no começo. Bom, então, qual o determinante dessa matriz? Menos 3 menos lambda, 4, menos 1 e 2 menos lambda. Olha, tudo isso vocês vão encontrar depois lá na parte teórica da lista de exercícios que eu enviei para vocês. Está bem detalhado lá, cheio de exemplos, está bem legal. Pronto, então, vamos ver. Esse determinante, eu estou chamando P de lambda, porque o aluno sugeriu ali. Então, vai ficar diagonal principal, menos 3 menos lambda, vezes 2 menos lambda, menos 4. Então, P de lambda é igual a lambda ao quadrado, deixa eu ver aqui um pontinho, mais lambda. Quando você resolver essa multiplicação que está aí, menos 2. Pronto. Então, eu já tenho o polinômio característico. Resolvendo isso daqui, tá ok? Quando você resolver o que está aqui, você obtém essa estrutura. Multiplica primeiro e depois você soma aqui. Pronto. Polinômio característico, tá ok? Tem dúvida? É só o determinante da matriz. Se fosse de ordem 3, seria o determinante da matriz de ordem 3. Né? Por exemplo, x menos lambda, 2 menos lambda, sei lá, 5 menos lambda. Aí ficaria o determinante da matriz de ordem 3. Qualquer dúvida aí, por favor, interrompa. Segundo, os autovalores. Aqueles autovalores, como nós estamos trabalhando, cada um deles está trabalhando no R2, então já mostrei que eles vão ser do tipo XY. Tá certo? E para calcular os autovalores, a gente tem lá aquela equação, M vezes V igual a 0. Quem é que a gente chamou de M? É a matriz menos 3 menos lambda, certo? 4, menos 1 e 2 menos lambda. Vezes o vetor xy igual. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Essa matriz é uma matriz 2 por 1. 2 por 2. Essa outra matriz é 2 por 1. Olha, se você efetuar o produto, você vai obter uma matriz também 2 por 1. Então, este zero que está aqui vai ser a matriz nula, coluna 0, 0. Né? 2 por 1. Bom, a partir desta equação, a gente vai encontrar os valores de x e os valores de y para cada autovetor. Eu quero dúvidas até aqui. Polinômio característico, os auto... Ah, rapaz, aqui é autovetores. Não, eu queria fazer isso não. Isso aqui vai ser
a terceira. Aqui seriam os autovetores, tá certo? Eu pulei aqui, só um pouquinho. A pressa ficou horrível, mas é rapidinho. Autovetores. Bom, então isso aqui vai ser o nosso terceiro item. O que seria o segundo item? Vou vir para cá, tá certo? Eu pensei que tivesse feito já. Então vamos lá. Segundo, autovalores. Rapidinho. Bom, como é que a gente determina os autovalores? Deixa eu separar aqui. Apenas fazendo aquele P de lambda igual a zero. Então, quem é P de lambda? É lambda 2 mais lambda menos 2 igual a zero. Olha, resolvendo esta equação do segundo grau, nós vamos ter 2 lambdas. São as raízes, né? Igual a 1 e lambda 2 igual a menos 2. Pronto, beleza. Aí daqui é que a gente vem para cá. Ainda bem que era coisa simples. Pronto, então a ordem vai ser essa. Primeiro, o polinômio característico. Depois, com o polinômio característico, a gente vem para os autovalores, que são as raízes do polinômio característico. Veja que eu igualei ele a zero. Calcular as raízes, que são exatamente os valores de lambda. Com essas raízes, aí nós vamos calcular os autovetores, que é dado por esta equação. Quando a gente resolver esta equação, nós vamos estar calculando cada autovetor, certo? Aí eu vou fazer para vocês ainda, certo? Deixa eu fazer aí. Depois eu volto e vocês dão um print. Quero apressar um pouquinho, que eu sei que vocês têm prova agora, mas já está acabando já, só um minuto. Então, primeiro autovetor para lambda, 1 igual a 1. Primeiro lambda igual a 1. Olha, essa matriz aqui vai ficar menos 3, menos 1. Tá certo? 2 menos 1. Então, para esse primeiro lambda, vamos ver assim, se dá para ver as duas coisas. Está dando para ver aí a matriz e o que eu estou fazendo agora? Dá, né? Bom, então vamos lá. Para lambda 1, então isso vai ficar menos 4, 4, não é? Menos 1 e 1. Vezes xy igual a 0, 0. Resolvendo esse produto e igualando, né? Vou multiplicar e vou igualar. Então, vou ficar com menos 4x mais 4y igual a 0, menos x mais y igual a 0. Essas equações, se você dividir esta por 4, elas ficam iguais. Então, seria menos x mais y igual a 0, ou seja, vou deixar para cá, né? Y igual a x. E aí, eu já tenho o primeiro autovetor. Está aqui ele, não é? Ó. Ele é do tipo XY, né? Só lembrando que V é do tipo XY. Então, está lá. Eu vou substituir. Ou você faz y igual a x, ou faz x igual a y. Aí tanto faz. Então, x... Aí, quem é y? É também x. Então, esse vetor, ele é do tipo xx. Se eu ponho x em evidência, olha a base dele. É isso que é fundamental para a gente. 1 e 1. Poderia fazer em relação a y? Pode. Né? Ficaria y, y. Que vai dar no mesmo. Né? 1 e 1. Certo? Então, eu já tenho o primeiro autovetor, que é esse que está aqui. Me interessa essa base 1 e 1. Agora, vamos para o segundo autovetor.
que é menos 2, o lambda. Então, vamos lá. Como vai ficar essa matriz? Eu vou tomar essa matriz para lambda igual a menos 2. Pronto, achei, está aqui. A mesma matriz, tá certo? Tá dando... Vou botar aqui em cima, tá? Eu estava procurando ela, achei. Vai ficar menos 3 menos menos 2. Vai ficar menos 3 mais 2, menos 1. 4. Depois, menos 1. E menos 2, porque o lambda é menos 2, isso também vai dar 4. Novamente, vezes xy igual a 0, 0. Efetuo esse produto e a igualdade. Então, vai ficar menos 1, 4 vezes xy, menos x mais 4y igual a 0, e a outra também, menos x mais 4y igual a 0. É a mesma equação. Eu posso fazer o x em função de y, ou posso fazer y em função de x. Se eu fizer y em função de x, aí quem é y? É 4x. Ou, claro, você pode fazer o y igual a x sobre 4. Aí tanto faz. Eu acho melhor essa notação. Ela é mais simples. Não é? Pronto. Multipliquei, igualei a 0. Menos x mais 4y, menos x mais 4y. E aí eu tenho V2. Quem é V2? Onde tem x, eu uso 4y. E onde tem y, é o próprio y. Ponha y em evidência e você vai ficar com 4 e 1. Ou você poderia fazer o contrário. X e x sobre 4. X em evidência, aí ficaria 1 e 1/4. Eles são múltiplos, né? Se você sai daqui para cá, você está multiplicando por 4. Se você volta, está multiplicando por 1/4. Certo? Então, eu tenho essas duas opções. Onde tem x, 4y, né, lá no autovetor, ou então x e x sobre 4. Bom, então eu tenho aí já os dois autovetores. Como eles são múltiplos, daqui para cá eu multiplico esse por 4. Se eu voltar, eu multiplico por 1/4. Então, tu faz ou usar esse ou usar esse. Eu vou usar o primeiro, que eu me livro dessa fração. Tá certo? Bom, então eu já tenho os dois autovetores. V1, que é 1 e 1, e nós temos V2, que é 4 e 1. Pronto. Feito isso, a gente vai para o item 4, que é a diagonalização. Deixa eu só montar. Eu sei que vocês têm uma prova agora. A diagonalização. Aí, quem é a matriz diagonal? É a inversa de P, A vezes P. Lembra quem eu disse que era P? A matriz formada pelas colunas. Está aqui, ó. Onde foi que eu peguei? A diagonalização. Eu fiz para vocês a diagonalização. Assim, está aqui, achei. A diagonalização. Cada coluna dessa matriz são as coordenadas de cada vetor. Então, aqui nós vamos ficar com a primeira coluna 1, 1, que é o vetor V1, e 4, 1, que é o vetor V2. Pronto, daqui a inversa dela. Aí a inversa dela eu já fiz, que eu fiz usando o determinante. Determinante de P é igual a menos 3. Aí ela fica com menos 1/3. Menos 1/3. 4/3 e 1/3. E menos 1/3. Pronto. Agora, quem é a matriz D? Aí você vai escrever todas elas. Não é? Menos 1/3, 4/3, 1/3 e menos 1/3. Não mudem essa ordem, por favor.
vezes, quem é a matriz A? É menos 3, 4, menos 1 e 2, né? A matriz A, menos 3, 4, menos 1 e 2. Beleza. Vezes a matriz P, que é 1, 4, 1. Quando você multiplicar, você vai obter 1, 0, 0 menos 2. O que vocês acham dessa matriz D? É uma matriz diagonal. O que é que tem em particular nela? Quem é ela? Os lambdas, né? Os lambdas. Lambda 1, 0, 0 e lambda 2. Então, quando você for trabalhar com a matriz diagonal, se ela é diagonalizável, ou seja, se o número de lambdas for igual à ordem da matriz, aí ela é diagonalizável. Então, tá aí, ó. Se fosse de ordem 3, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Aí, sabe, Cláudio, eu troquei a ordem dos lambda, não tem nenhum problema. Aqui ficaria menos 2 e 1. Né? Porque eu chamei lambda 1 de 1, chamei lambda 2 de menos 2. Alguém poderia ter trocado. Quem é raiz x1, quem é raiz x2, você escolhe. Então, aí você ficaria com menos 2 e 1. Vai depender quem é que você está escolhendo o seu lambda. Tá certo? Então, ela poderia ter ficado menos 2, 0, 0 e 1. Poderia sim, sem nenhum problema. Você teria a matriz diagonal do mesmo jeito. Não vou botar igualdade aqui, porque fica horrível, mas seria também uma representação. Deixa eu colocar aqui, ou, tá certo? Menos 2, 0, 0 e 1. Depende da ordem que você deu para lambda 1 e lambda 2. Eu sei que ficou muito corrido, mas foi a única maneira que a gente encontrou, né, para fazer isso. Tá certo? O MITS limitou, aí, infelizmente, quer dar um print, porque já está passando aí 10 minutos e vocês têm prova. Como é que a gente faz aqui? Quer dar um print nisso? A turma anterior já mandou, professor, o print dessa questão. Ah, foi? Ah, então ótimo. Pronto, beleza. Está um pouquinho assim, talvez em outra ordem, mas é a mesma questão. Pronto, obrigado, beleza. Então, vamos fazer a provinha. A lista de exercícios está lá. Qualquer dúvida, vocês comuniquem, que a gente vai tirar essas dúvidas de vocês aí de outra maneira, tá certo? Tá ok, minha gente? Okay, foi muito corrido. Mas tudo certo, professor. Não, agradeço os colegas, porque foi uma atitude muito bacana deles. Não, Cláudio, divide aí em duas, basta fazer um exemplo para a gente, para que o pessoal assista. Então, agradeçam a eles, e foi uma atitude assim, muito bacana mesmo, foi genial. Tá certo? Aí eu me divido. Tá certo? Uma boa prova para vocês, pessoal. Ai, meu, ficou corrido, mas eu acho que deu tudo certo.